Então, por exemplo, eu tenho reuniões essa semana e eu digo para Deus nas minhas orações: bom, Senhor, temos reuniões nessa semana, eu não vou sozinho, o Senhor vai comigo, o Senhor está comigo, e eu quero contar com a tua presença, mas com a tua intervenção, com a tua interferência, com a tua influência. Eu não quero estar sozinho. Então é esse o meu coração. E quando eu estava falando isso para Deus, o meu coração se encheu da lembrança do Salmo 37. Porque eu ouvi algumas coisas na minha adolescência, na minha juventude, na época da minha formação, da minha consciência religiosa, espiritual. Porque sabe que a vida religiosa é cheia de clichês, né? Cheia de frases prontas e afirmações assim muito interessantes. Uma delas, por exemplo, que eu ouvia bastante é: você não pode fazer nada além de orar antes de orar, mas pode fazer muita coisa além de orar depois de ter orado. Acho isso interessante. Vou comentar daqui a pouco. Mas uma das ideias que ficaram impregnadas na minha consciência, que eu diria assim, na infância da minha caminhada espiritual, foi a noção de que a oração é como se fosse um braço de força, um cabo de guerra com Deus, em que nós estamos nos empenhando para trazer Deus em nossa direção, quase como uma forma de mover a mão de Deus. Aliás, esse é um clichê muito interessante. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. A oração da fé é a alavanca que move a mão de Deus. Essa ideia, circunstâncias, as nossas situações, aos nossos problemas, às nossas dificuldades, isto é, as coisas estão acontecendo na minha vida e Deus não está fazendo nada. Ele está em algum lugar, Ele está cuidando de outras coisas, de outras pessoas, e então eu vou orar para dizer: ei Deus, vem aqui, se mexe. E não somente eu peço que Deus comece a fazer alguma coisa, que Deus entre em atividade, né? Essa ideia de que a oração faz com que Deus, que está inerte, entre em atividade. E não somente eu quero que Deus entre em atividade, mas que Ele faça aquilo que eu estou pedindo. Então a minha oração é uma forma de fazer com que Deus faça o que eu quero, o que eu desejo, né? E aí eu lembrei de Jesus falando em João capítulo 5, versículo 17, o meu Pai trabalha. O meu Pai trabalha até hoje. Muito interessante isso, porque Jesus está sendo criticado porque ele curou no sábado. E Jesus diz: o meu Pai trabalha, inclusive no sábado. A Bíblia conta que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, e a ideia do descansou parece que Ele parou de trabalhar. Não é isso que está dizendo. É que Deus parou de criar. Ele interrompeu a sua criação, o seu ato criativo, de chamar do nada à existência, aquilo que não era para que viesse a ser. Mas Ele não parou de trabalhar porque Ele sustenta a sua criação. Então Jesus diz: olha, o meu Pai trabalha até hoje, o meu Pai está trabalhando, o meu Pai não está parado. E depois no versículo 19 de João capítulo 5, Jesus diz assim: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. O Filho não faz nada por iniciativa própria, o Filho se movimenta em imitação e cooperação e no fluxo, no flow do movimento do Pai, porque o Pai está sempre em movimento. E eu acho isso tão lindo que é assim,
não é que Deus está parado e nós colocamos Deus em movimento e que nós nos movimentamos e com a nossa oração nós trazemos Deus para que Ele vá conosco. Não, ao contrário. Deus está se movimentando e com a nossa oração nós nos colocamos sob o movimento de Deus. Na oração nós percebemos o movimento de Deus, nós discernimos o que está acontecendo, como, por quê, para onde a coisa está indo, para onde o rio vai, qual o caminho de Deus nesse processo todo. Então, voltando, eu estou dizendo para você que a minha semana é uma semana de definições, de conversas, de reuniões, de encontros e coisas vão ter consequências a partir daí. E aí eu falo assim, bom, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está se movimentando, Deus está agindo, Deus tem processos aí. E eu quero perceber qual é o flow. E quero perceber qual é o flow para eu não ficar tentando entrar por porta que está trancada. No Apocalipse se diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então eu não quero ficar tentando entrar em porta que está fechada. Eu quero entrar pelas portas que eu ponho a mão na maçaneta e entro e ela vai ser tranquilo. Quero discernir essas portas. Eu quero perceber as portas que se fecharam para mim, as portas que se abriram para mim. Eu quero discernir o que é que Deus está fazendo, por onde Ele está andando, o que é que Ele está me falando, o que é que Ele está me ensinando, o que é que eu aprendo, o que é que eu cresço, o que é que eu corrijo, o que é que eu mudo, o que é que eu aprofundo, o que é que eu inicio, o que é que eu interrompo. Essa conversa com Deus, esse silêncio de ouvir Deus, né, de perceber o que Deus está fazendo para que o filho não faz nada senão aquilo que ele vê o pai fazendo. Essa é a lição de Jesus. E se Jesus fazia isso dessa maneira, ele está nos ensinando a fazer a mesma coisa. Não saia por aí fazendo o que você quer e ficando depois chamando Deus para vir abençoar o que você está fazendo. Não, vá fazer o que Deus está abençoando, é diferente. Tem um fluxo, é isso que eu não estou encontrando a melhor palavra, mas acho que a palavra que eu queria usar mesmo é essa. Tem um flow, tem uma coisa que vai e que Deus está fazendo acontecer e na sua oração você se coloca dentro disso aí, você se coloca dentro disso. E por isso é que eu lembrei do Salmo 37, meu coração se encheu do Salmo 37, quando o poeta bíblico diz assim... entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele trabalha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Salmo 37, versículo 4. Confia no Senhor, espera nele, descansa no Senhor. E ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Olha que lindo. E eu, na minha oração, eu digo assim, Deus, eu não ousaria pedir ao Senhor que o Senhor desbalanceasse o seu universo para me favorecer particular e individualmente.